Muito bom dia, agronegócio! Quinta-feira, 5 de agosto de 2021, 9 horas 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje o Bom Dia Agronegócio acontecendo um pouquinho mais tarde, porque eu estava lá no Estúdio A fazendo uma entrevista muito importante com o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest, para nós entendermos os impactos do espalhamento rápido, do aumento também rápido do número de casos e esse novo surto de Covid-19 na China, em função principalmente da variante Delta. É uma preocupação séria, os mercados acabam ficando bastante nervosos diante dessas notícias e é por isso que a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo para te transmitir. Antes da gente começar, né? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Então siga esse perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, vai ficar bem informado sobre tudo que acontece. Mais do que isso, conosco, para também nos deixar bem informados, Letícia Guimarães, nos acompanhando da redação do Notícias Agrícolas, ou seja, tudo aquilo que vocês nos perguntarem e a gente não conseguir responder neste momento, a Letícia está ali coletando todas essas perguntas e filtrando para que a gente possa responder nas próximas edições do Bom Dia, tá bem? O Bom Dia Agro está ao vivo também pelo YouTube do Notícias Agrícolas, então você que está nos acompanhando por aí também pode mandar a sua participação. Mande pra gente cidade e estado de onde você fala, mande as condições de clima. Aqui em Campinas começou a melhorar, viu? Já tá um solzinho mais forte, já eu digo para vocês qual a nossa temperatura aqui em Campinas, mas a situação começou a melhorar, com a glória de Deus. E assim a gente segue então para o nosso Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira. Vamos fazer a nossa rodada tradicional nos preços? Porque hoje temos ali um dia misto, né? As commodities não seguem todas a mesma direção. A soja cede um pouquinho na Bolsa de Chicago, 0,27% de queda agora. O milho, 0,64% de alta. O trigo, 0,67%. No café, mercado com leve baixa, mas próximo da estabilidade, 0,61% de baixa. Já o açúcar sobe 2% nesta manhã de quinta-feira na Bolsa de Nova York. O petróleo WTI tem 0,67% de alta para valer $68,61 por barril. O petróleo, que veio de 3 dias consecutivos de baixas bastante agressivas, com um acúmulo de notícias, né? De um lado, a preocupação com a demanda diante desses surtos aí de lockdown, de Covid-19, provocando a possibilidade de novos lockdowns, medidas de isolamento e restrições sobre a China. Então, isso é uma situação preocupante. A China é o maior consumidor de petróleo da Ásia, o maior importador, então traz essa preocupação em relação à demanda. O mesmo se dá para os Estados Unidos. Também essa semana foram divulgados os estoques de petróleo dos Estados Unidos, na posição em 20 de julho, que vieram maiores do que o esperado. Nós tivemos um incremento de 3,2 milhões de barris e o mercado esperava 3,1 milhões a menos. Então, quando esses estoques foram divulgados, a gente teve uma pressão severa sobre o mercado. O mercado chegou a perder mais de 3%, depois vem aí, portanto, se recuperando. Falei da queda do WTI, vamos dar uma olhadinha no Brent. O Brent cai agora 0,57% para valer $70,78 por barril. Só o WTI operando já abaixo dos $70, tá? Entre as commodities metálicas, né, nós temos ouro em queda, prata e cobre em alta. E o gás natural está caindo aí 0,05%. Eu já posso... só uma passadinha rápida aqui sobre a questão do gás natural, porque ainda preciso apurar um pouco mais, mas já posso dizer para vocês que o gás natural é uma das commodities aí do momento. É uma hot commodity, né, como o mercado costuma dizer. E tem aí uma espécie de horizonte bastante favorável. Hoje vou ver se eu consigo trazer um pouco mais desse cenário em notícias lá para o Notícias Agrícolas, né, em matérias mais detalhadas para o Notícias Agrícolas, daí a gente consegue trazer um pouco mais de informação. Mas por isso que a gente viu aí ganhos expressivos nos últimos dias, né, para o gás natural. Bom, vamos abrir aqui a nossa tela da soja, a nossa tela do milho, para entender o que está acontecendo com esse mercado. Agora, as principais posições negociadas na
Bolsa de Chicago para a soja perdem entre 3,5 pontos e 6 pontos. O agosto vale 13,97, o novembro, que é a referência para a safra americana, 13 dólares e 21. Quando a gente olha para o milho, altas de 1,75 a 5 pontos e meio. O setembro vale 5 dólares e 51, setembro mercado spot para o milho. Dezembro, 5 dólares e 49, referência para a safra americana. Vejam que o spread é bem pequenininho a diferença, né? Porque nós temos aí essa preocupação, portanto, com a safra americana. E estoques baixos no mundo todo, os preços do milho estão elevados em todo o globo. Bom, quando a gente olha para o mercado de grãos na Bolsa de Chicago, e lembrando que o trigo também está subindo hoje, sobe aí, deixa eu abrir aqui a tela do trigo, pouco mais de 3 pontos nos principais contratos, isso ainda se dá muito forte pela questão climática. Então, no centro do radar dos negociadores lá em Chicago está a questão climática. Nós temos uma irregularidade nesse momento, né? Nós temos regiões ali com boas condições de clima, chuvas chegando onde elas não chegavam e promovendo uma recuperação. Há pontos ainda que sofrem com as chuvas mal distribuídas, ou chegando um pouco tarde, ou chegando em excesso. A gente tem pontos de alerta em todos os Estados Unidos. Então, isso vai manter o mercado extremamente volátil nesse mês de agosto, que é o mês mais importante para a soja e é o mês onde está se concluindo aí a safra de milho. Mais do que isso, quando a gente fala de safra americana, a gente tem que lembrar que no dia 12 de agosto, na semana que vem, a gente tem aí o relatório mensal de oferta e demanda do USDA. E as expectativas preliminares do mercado é de que nós tenhamos uma redução na produtividade e, consequentemente, na produção de soja e milho dos Estados Unidos, segundo apontam os analistas internacionais. Isso quer dizer que vai se confirmar na próxima, daqui uma semana exata, o relatório mensal de oferta e demanda do USDA? Não quer dizer que vai se confirmar, porque a gente esperava uma correção para baixo do índice de lavouras em boas ou excelentes condições lá para os americanos na última segunda-feira, e esse índice veio acima do que era esperado, não só acima, mas veio uma correção para cima, né? Então, tudo pode acontecer, né? É o que eu costumo dizer. Dá para ir andando daqui até a Bahia? Dá para ir. Você vai? Depende, né? Depende das condições que você tem para isso. Então, senhoras e senhores, apertem os cintos porque a volatilidade no mercado de grãos vai continuar. Os mapas começam a mostrar, né, algumas divergências, mas a gente sempre vai trazer para você em primeira mão todas as questões ali focadas e atualizadas quando se trata de clima lá no Corn Belt, tá bem? A gente vai sempre tentar te trazer a última informação. Então, isso é um dos fatores que mantém ali o mercado bastante, né, com essas altas e baixas, às vezes altas muito agressivas ou baixas muito agressivas. E essa é a tendência, portanto, ainda para os próximos, pelo menos para as próximas semanas, imagino que até o final de agosto a gente vai continuar dessa forma. Bom, na sequência, então, esse é o centro de atenção do mercado de grãos. Na margem, o que a gente tem? Covid-19 na China, nos Estados Unidos, demanda pelos grãos norte-americanos. Hoje sai o relatório semanal de vendas para exportação. Vamos ver se eu consigo já dar isso para vocês aqui em primeira mão também. E esse relatório, né, ele vem há semanas mostrando que a demanda pelos grãos norte-americanos está mais contida, ainda não está nada forte, e a gente precisa ver isso acontecer. E olha só, temos aqui já a informação, inclusive dados do USDA apurados pela agência, pela consultoria AgriInvest, com quem eu acabei de conversar. E olha só, a boa notícia. USDA, relatório saiu agorinha. China volta ao mercado na soja, mas segue ausente no milho. Vendas semanais dentro do esperado para todos os grãos. Na soja, as vendas semanais vieram dentro do esperado para safra velha e safra nova. Há semanas isso não acontece. A China voltou a comparecer, comprou para a safra nova 129 mil toneladas. Amém. Milho, vendas dentro do esperado para a safra velha e acima do esperado para a safra nova. Isso ajuda a puxar o
os preços lá em Chicago. China novamente ausente da safra nova americana. As vendas foram concentradas para México, Colômbia e Japão. E segundo também os analistas da Greenvest, a melhora dessas vendas de milho 21-22, que vieram acima do esperado, se deve a 2 pontos. Redução do excedente global de milho provocado pela quebra na safra aqui no Brasil. Não foi uma quebra, foi uma quebra histórica, né? Encarecimento do trigo no mercado internacional, também por perdas em diversos pontos do mundo, onde a situação está muito grave por conta de clima. A safra dos Estados Unidos está uma boa parte dela perdida. A Rússia reduziu sua projeção de safra. Nós temos perdas no leste europeu. E aí, aqui no Brasil, a gente vai ter alguma perda também. A gente sabe que vai ter que importar talvez um pouco mais de trigo. Tudo isso promovendo, então, essa situação, tá? E como colocou aqui a Greenvest, né, sempre de forma bem descolada, bem pra gente absorver mesmo rapidamente a informação, trigo barato já era, meus amigos. Atenção, porque os preços do trigo estão sólidos, consistentes e firmes em patamares bastante elevados. O total embarcado de milho foi 1.410.000 toneladas, sendo que a China embarcou 909.000 toneladas na semana. Mas a China ainda tem nos Estados Unidos 2,82 milhões de toneladas em seu nome para ser embarcado ainda na safra 2021, que termina em 31 de agosto. Ou seja, tem metade do total importado em aberto, e isso é bastante sério. E segundo a Agriinvest, nós devemos ver aí a China rolar parte desse volume em aberto para a próxima temporada. Será que isso vai acontecer? Temos aí algumas semanas para terminar agosto. Vamos então até 31 de agosto, é o ano comercial dos Estados Unidos, e a gente vai monitorar, vai acompanhar, tá certo? A gente está acompanhando, a gente está de olho. Então, esse comportamento da demanda vai entrar na conta, a questão do Covid vai entrar na conta, a questão da variante Delta, o comportamento dos mercados financeiros vai entrar na conta, o comportamento do dólar vai entrar na conta. Nós ainda estamos num processo inflacionário global muito forte e que tende a continuar por uma série de variáveis. Vanin também explicou isso, sugiro que vocês depois acompanhem a entrevista na íntegra do Eduardo Vanin. Eu vou deixar no link lá do Jornalista da Soja, tá? Do perfil Jornalista da Soja. E aí nós temos uma condição de possibilidade, né, da gente vendo essa situação e dos caminhos escolhidos aí pelo Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, caso venha se confirmando, a gente pode ver o dólar voltar a subir. E o dólar em alta é um fator de pressão para as commodities. Então, como é que esse grande quebra-cabeça vai se formar, né? Como eu tenho falado aqui, é um quebra-cabeça de 1.000 peças agora para a gente resolver. E todo dia ele muda um pouquinho. Então, tenham atenção, porque o processo inflacionário continua. Devemos terminar 2021 com este cenário forte e começar 2022 também carregando esta inflação aí difícil de controlar. Não é uma inflação desmedida, mas é uma inflação difícil de controlar, né? E o Federal Reserve bate na tecla de que já as coisas entram no trilho. Então, é preciso também acompanhar a movimentação do dólar com bastante frequência, tá? Inclusive, isso já pode... Bom, vamos terminar, depois a gente fala do mercado financeiro. Então, este é o mercado de grãos internacional. Joia? Para o Brasil, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente ainda tem bons preços para a soja brasileira, bons preços para soja restante da safra 2021, bons preços para a safra 21-22, produtor fechando já a safra 22-23 para quem acha que tem bom preço, acha que está na condição de fazer isso, dentro daquela realidade de mercado se encaixa, está participando. Mas os novos negócios acontecendo, tanto para a safra 2021, esse restante, quanto para a safra 21-22, estão bem escassos. A gente vê pontualmente esses novos negócios acontecendo, produtor muito focado em fechar ali as suas estratégias para começar a temporada 21-22, e tudo isso vai entrando ali na conta do produtor brasileiro agora. Mas os preços, como eu falei, seguem bastante consistentes aqui no Brasil. Para o milho, a situação é semelhante. Óbvio que, vez ou outra, nós vamos ver as cotações corrigirem um pouco parte dos ganhos, como eu imagino que hoje já não acontece no Brasil. Veja, mesmo com a movimentação
em queda do dólar, a gente tem preços ainda em alta na B3. Então, veja, setembro com R$ 95,50 por saca, novembro R$ 96,25, janeiro R$ 97,50, março R$ 97,10, altas que variam de 0,10% a 0,26%. Então, o mercado de milho também bastante sustentado, bastante firme, e a gente está acompanhando tudo isso também. Como eu falei, nós temos uma quebra histórica na nossa produção, estamos importando milho, temos a necessidade de importar, também pela perda de qualidade, infelizmente, dos grãos que puderam ser colhidos em algumas regiões. Então, há uma preocupação muito séria sobre a oferta de milho aqui no Brasil e no mundo todo. A gente fez aquela notícia, né, questionando quanto de milho vai faltar depois de calculado todos os prejuízos que os principais produtores do mundo registraram, né? Então, a gente está acompanhando, tá? Preços do milho em alta, portanto, na B3 nesta quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários, né? A Roberta conosco, bom dia, Roberta. Manda um alô para Araguaína, Tocantins, um alô, um abraço enorme para vocês que estão em Araguaína, no estado do Tocantins. Obrigada pela presença. A Milena conosco, bom dia, soja no Rio Grande do Sul. O Marcão, estamos aqui no fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca, que bom, obrigada. Ele é lá da Bahia. O pessoal do Café e Fotografia, já falou do café? Não, mas vamos chegar lá, tá? Fica só mais um pouquinho aí conosco que a gente já vai falar sobre o mercado de café. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários para saber de onde vem a nossa audiência. Pessoal de Matupá, no Mato Grosso do Sul, Santa Cruz do Xingu, no Mato Grosso do Sul, Alvorada do Sul, o Demas, pessoal da Alfa Consultoria, Itacurubi, no Rio Grande do Sul, conosco, Itapeva, São Paulo. É muita gente, é o Notícias Agrícolas registrando sua presença no Brasil inteiro. Fico muito feliz de saber que é uma audiência tão diversa, né? Fico muito feliz de verdade. Bom, vamos falar um pouquinho então do mercado de café agora. Vamos abrir a tela, vamos desmembrar aqui esses preços e ver como é que Nova York está se comportando nesta manhã de quinta-feira, mercado já caminhando. Setembro, $1,74 por libra-peso, dezembro, $1,77, março, $1,80, maio, $1,81. São baixas aí que variam de 0,58% a 0,67%. O mercado também corrigindo parte das últimas altas, mas, segundo já nos informa a Virgínia Alves na sua abertura de mercado, nós temos aí os traders bastante focados nas condições de clima no Brasil. Além das geadas que foram registradas em julho, a preocupação do setor é com um possível atraso da estação chuvosa. Isso não é uma preocupação só para os cafeicultores, mas para produtores todos da safra de verão, né, para fazer ali as suas estratégias. Então, há ainda uma espécie de suporte para as cotações na questão climática aqui do Brasil, mas nós temos também ali uma série de fatores no financeiro, as realizações de lucros, um pouquinho de aversão ao risco, tudo isso que ajuda a levar as cotações ali para o campo negativo, né? Então, estamos de olho também. Os negócios aqui no Brasil também estão contidos quando a gente olha para o mercado de café. A gente está falando de produtores que continuam retraídos, né? E as atenções desses produtores estão totalmente voltadas aos cafezais que foram danificados. Segundo diz o senhor Eduardo Carvalhais, que é um dos analistas mais experientes do Brasil, o mercado é fortemente comprador para arábica e conilon, mas nas bases de preços oferecidas, são poucos os cafeicultores dispostos a vender, destaca, então, a análise do escritório Carvalhais. Mas a gente está falando de preços aí ainda muito altos, né? Mas como é sabido que o Brasil tem uma oferta limitada e pode ter uma próxima safra também apertada, a gente vê, portanto, esses produtores mais contidos na hora de vender. É lógico, fazendo ali o seu papel, né, na formação do preço. Corretíssimos. Agora, não vai vender? Veja o que você faz para estar protegido de uma eventual queda mais brusca do mercado. Faça hedge, olhe para o mercado de opções, veja como é que a sua comercialização fica protegida, principalmente a tua renda, tá? Tá certo se você escolhe por não vender, mas tenha total consciência do que esse movimento quer dizer para a tua gestão, para a tua comercialização, tá? Veja se
é hora de fazer um headzinho, se é hora de fazer um mercadinho de opção, eu não sei. Tem ao seu lado um profissional de confiança para te ajudar nessas decisões, tá? Quanto que a gente tá falando de café aqui no Brasil, Carla Mendes? Vamos pro tipo 6 bebida dura bica corrida? Vamos lá. Guaxupé, R$ 997. Poços de Caldas, R$ 1.000 por saca. Patrocínio, 1.015. Araguari, R$ 1.010. Aí a gente vai ainda variando nesses patamares. A exceção fica por Maringá, no Paraná, com R$ 930. Ontem o preço fechou estável. É o preço aí que me chama mais atenção, porque tá mais distante das outras referências. Pro cereja descascado, a gente, obviamente, ainda tem preços acima dos R$ 1.000, né? Isso aqui é o quê? Eduardo Vioto. Carla, todo dia ele me perguntava, Carla, o café vai chegar a R$ 1.000? O café vai chegar a R$ 1.000? O café vai chegar a R$ 1.000? Chegou, né? Agora, será que o Eduardo, né, vendeu seu cafezinho? Vamos ver. Bom, cereja descascado, Guaxupé, Minas, 1.050. Poços, 1.100. Patrocínio, 1.060. Varginha, 1.025. Campos Gerais, 1.066. Espírito Santo do Pinhal, R$ 1.100. Referência para o interior aqui de São Paulo. Para a gente concluir os nossos comentários sobre a cafeicultura, vamos falar um pouquinho sobre a Colômbia. A produção de café na Colômbia diminuiu 8% em julho. Também informações apuradas pela grande Virgínia Alves, como eu tenho falado quase todos os dias para ela. Trabalho brilhante a Virgínia tem feito sobre o registro desse momento tão difícil para a cafeicultura mundial. E a Virgínia está brilhantemente registrando isso aqui no Notícias Agrícolas. Olha só o que nos informa, então, esta repórter nesta quinta-feira. A produção de café da Colômbia registrou uma queda de 8% no mês de julho, de acordo com dados da FNC, a Federação Nacional dos Cafeicultores. O segundo maior produtor de café arábica do mundo ainda tenta retomar a normalidade no setor cafeeiro após as interrupções nos embarques registradas em maio e junho. Segundo a publicação da FNC, apesar dos bloqueios de estradas dos meses anteriores e das dificuldades derivadas da pandemia, as exportações de café colombiano cresceram 9% em julho, graças ao grande trabalho logístico e à melhoria do fluxo de cargas para os portos. Não se esqueçam, as exportações de café colombiano ficaram ali embargadas, né, por greves e uma combustão social que se deu na Colômbia por conta, obviamente, da falta de dignidade que a sua população passou. Não tinha alimento, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha renda, tinha caos social, as pessoas com fome, as pessoas sem perspectiva, né? Triste ver o que aconteceu na Colômbia. E aí, a cafeicultura foi severamente atingida por essas greves, por esses movimentos sociais, que foram bastante agressivos, também pudera. Então, nós vemos aí um início de retomada da Colômbia no setor cafeiro global, tá? Acompanhando estamos essas questões também. Bom, eu quero falar também rapidinho aqui sobre o mercado de açúcar, que sobe forte nesta manhã de quinta-feira. Segundo Jonathan Simeão, repórter especializado em setor sucroenergético, temos aí ajustes de posições, o mercado vinha recuando agora, portanto, passa por esses reajustes, né? E também bastante atento às condições para a safra 21-22 de cana no centro-sul do Brasil, que também foi duramente afetada pela geada. As regiões de cana aqui no Brasil, no seu centro produtor, que é o Centro-Sul. Então, depois da seca, a gente teve as geadas e as perdas estão sendo levantadas por técnicos, mas as consultorias privadas já estão reduzindo as suas estimativas e isso continua dando espaço ali para o avanço dos preços. O Brasil, maior produtor exportador mundial de açúcar, né? Então, estamos também acompanhando essa situação, tá? Vamos lá, Marisete. Oi, Carla, obrigada pelas informações. Nesse momento estou indo para Franca ver café e também para Guaxupé. Marisete, boa viagem. Espero que você amanhã ou depois esteja conosco aqui para relatar, né, o que você pôde acompanhar em loco. Então, divida essas informações conosco. Bom trabalho para você, muito bom essa situação aí de conferir as informações em loco, tá? Isso é realmente bastante positivo. É uma notícia ótima. Tenho certeza que depois você vai estar conosco aqui para dividir as atenções, as notícias. Vamos lá.
Ah, Roberta me pergunta aqui, Carlinha, a China divulgou seus estoques de milho? Roberta, eu ainda não tive tempo de apurar essa informação. Vou checar pra você, tá? Ainda não tenho, né? Hoje eu já comecei cedo lá no nosso outro estúdio. Então vou dar uma olhada se a gente já tem essa informação. Se a gente tiver, já ela vai estar disponível pra ti no Notícias Agrícolas, tá? Vai acompanhando o nosso site, deixa uma abinha aberta ali no seu navegador, vai dando um F5 que com certeza, se essa informação já foi divulgada, já ela tá na tua tela, tá? Agora, aqui não tenho essa informação ainda. Mas também vou colocar nosso especialista em milho, Guilherme Dorigatti, para ficar em cima disso, tá bem? Obrigada pela pergunta. Pessoal da Izegadro. Bruno Rodrigues de Pará de Minas. Você vê possibilidade da notícia da peste suína africana na República Dominicana puxar preço do milho e soja para baixo, caso saia do país para o vizinho México? Bruno, vamos lá. Não acho que a gente pode ter um peso nos preços de soja e milho por este fator, tá? Não vejo que a gente vá... por quê? Porque, fundamentalmente, a gente ainda tem um cenário forte para os preços de soja e milho, né? A gente ainda tem um quadro onde os estoques globais de soja e milho estão muito apertados e a relação de oferta e demanda muito desequilibrada. Então, não acho que vai ser esse caso específico que pode trazer essa pressão. Mas vou levar essa tua pergunta para os especialistas, acho muito pertinente, para a gente entender o que isso vai, como é que isso vai nos afetar, né? Então, a gente tem que entender. Esse equilíbrio nas relações de oferta e demanda, ele ainda tem um caminho para fazer para ele ser efetivado. Nós temos aí um quadro onde a gente fala bastante dos problemas de clima nos Estados Unidos, depois a gente vira a bússola aqui para o Brasil, porque, obviamente, estamos falando para os produtores brasileiros, e a gente está falando para produtores de todas as culturas, então a gente precisa olhar para o clima aqui no Brasil também, mas a China está passando por problemas de clima. Ontem, inclusive, eu estava tratando de apurar como as questões climáticas estão encarecendo a logística na China, a estação de tufões, como eles costumam dizer lá, né? Então, a gente tem aí uma série de fatores que ainda deixa um pouco mais distante esse equilíbrio das relações de oferta e demanda. Então, acho que não vai ser isso que vai mudar muito o quadro dos preços. A gente tem outros fatores que podem motivar essa mudança. Por enquanto, não acho que é isso, tá? Mas a gente vai apurar para você, vai te trazer uma resposta mais completa, tá bem? Vamos lá. Precisamos de alta oferta, tudo muito caro, nos diz a Andressa. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tem algumas perguntas também. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom dia, Nova Maringá, Mato Grosso. As projeções da safra brasileira 21-22, a Andressa nos diz, vão aumentar em média 40 milhões de toneladas. Já ajudará a conter os altos preços, exatamente. E é importante lembrar, né, Andressa, que nós temos ali uma comercialização um pouco mais contida da safra 21-22. Então, a gente precisa entender também se essa comercialização mais contida, ela chega, né, ela traz a safra 21-22 para o mercado com um volume disponível de soja maior, o que poderia causar uma pressão, mesmo que pontual, sobre os preços, até que a gente comece a, de fato, comercializar essa soja, né? Liberar esses volumes. O que nós sabemos? Que até outubro, pelo menos, né? Então, já vemos a China aí comprando mais soja norte-americana, soja brasileira ainda. A China segue comprando aqui no Brasil. Comprou cerca de 12 barcos aí na última semana. E continua olhando para a nossa soja porque é uma soja mais competitiva. A partir de outubro, os americanos já mostram maior competitividade. E janeiro e fevereiro a gente já volta a ser mais competitivo. Então, essas relações também precisam ser entendidas e colocadas sobre qual volume a gente vai ter disponível quando a gente começar a colher a nossa safra. Então, sim, a gente pode ter uma pressão sobre os preços com a chegada da nova temporada brasileira, mas precisamos olhar quanto de soja disponível vai ter para tudo isso, né? O preço do milho vai subir aqui no Brasil? Olha só, o preço do milho tá bastante alto já. Tende a se manter bastante volátil, né? Dizer se vai continuar subindo
É difícil. Vai continuar com preços altos? Vai continuar. A gente tem uma restrição de oferta forte, o que está, inclusive, sinalizando ali para algumas regiões produtoras uma possibilidade de aumento da área de milho verão em detrimento da soja na próxima safra. Então, né, a gente tá de olho. Tamo aí acompanhando, tá certo? Vamos lá. Pessoal de Uberlândia, Minas Gerais conosco, Barracão no Rio Grande do Sul, que beleza. Como eu falo, né? O Brasil todo representado aqui. HPS Conceito Agrícola. Mercado futuro de soja tem possibilidade de elevação? Pessoal, falei bastante sobre isso no começo aqui da nossa live. Vou pedir a gentileza de vocês para recuperarem esse começo e assistirem a entrevista de Eduardo Vanin. Deixa eu ver se ela já está disponível aqui para vocês. Daí já vou deixar aqui o caminho. Bom, o caminho vai ser o mesmo, ela estando disponível ou não. Então, vou deixar aqui, ó. É muito simples, tá? Já ela vai estar em destaque, mas é menu, vídeos, Eduardo Vanin, tá? Aí você vai saber tudo aquilo que tá impactando no mercado agora. Olha só o Anderson me obrigando a fazer um compromisso com vocês aqui, muito sério. Quando vai sair o livro de Carla Mendes, sugiro o título de A Verdade Nua e Crua. Sucesso sempre. Obrigada, Anderson. Olha só, várias pessoas me cobram de escrever um livro, de contar um pouco da minha perspectiva, né, desses últimos 11 anos aí do agronegócio brasileiro. Ontem, inclusive, eu postei uma foto no Jornalista da Soja, contando um pouquinho dessa trajetória, que a minha primeira safra de soja foi a 2010-11, quando nós colhemos 68 milhões e meio de toneladas, e é um volume menor do que hoje a gente exporta, né? Então, eu tive o privilégio de ver o Brasil sair de 68 milhões para 136 milhões de toneladas, se consolidar como maior produtor, maior exportador e colher a maior safra de soja da história do mundo, né? E a gente, então, já me preparando para cobrir a safra 21-22, quando a gente deve superar 40 milhões de hectares, 140 milhões de toneladas, enfim, um colosso, né? Então, fico muito feliz e tem bastante gente que, né, que pergunta pra mim, Carlos, você não quer escrever um livro? Eu quero, senhoras e senhores, mas aí eu vou ter que parar um pouquinho de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, porque eu sou aficionada pela notícia, pelo jornalismo, né? E aí me dedicar a esse livro. Obrigada, viu, Anderson, pela confiança no nosso trabalho, pela sugestão. Quem sabe, né? Quem sabe já é um projeto aí para 2022 a gente começar a escrever esse livro. Fica a dica. Quem quiser colaborar, será muito bem-vindo. Obrigada. E a arroba do boi, tem alguma previsão de alta? Olha só, no boi gordo, o que a gente tem? A gente tem ali alguns fatores de alta, alguns fatores de queda, ou de pressão, né? Queda é uma palavra muito forte. De pressão, né? As escalas de abate estão reduzidas e isso deve dar suporte aos preços do boi gordo. Mas, de outro lado, a gente tem uma demanda interna ainda muito contida, enfraquecida. Então, isso traz uma preocupação pro mercado, né? De uma forma geral. Então, a gente vai ter que, né, olhar para isso. Segundo o analista sênior da Datagro, que é o João Figueiredo, ele diz o seguinte: o mercado do boi tem estabilidade no curto prazo e boas perspectivas para a arroba no final do ano. Sem incentivo para acelerar a oferta, pequenos confinadores estão com dificuldades para fechar os animais. A gente já sabia que o confinamento ia ser muito difícil esse ano devido aos altos preços dos insumos. Quem me perguntou isso aqui foi o Fernando? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos lá. Foi o Fernando, né? Fernando Rocha. Fernando, eu vou te deixar aqui a sugestão dessa entrevista do João Figueiredo, que é excelente, para você entender, então, essas perspectivas de curto prazo e essa melhora que está esperada aí para o final do ano nos preços da arroba, tá? Lembrando que essa estabilidade é estabilidade em preços altos ainda também da arroba, tá? Como acontece com a maior parte das commodities agrícolas agora, né? Já a gente dá uma olhadinha também aqui na B3, tá? Eu vou copiar aqui o nome do João Otávio Figueiredo para você chegar rapidinho nessa entrevista, tá? E hoje, a partir das 11h30, Alexander Horta tem nova entrevista, dessa vez para atualizar aí o mercado pecuário, como ele faz todos os dias, tá?
Então, ó, enquanto isso, você pode ir acompanhando essa entrevista e já daqui uma hora, mais ou menos, tem informações atualizadas para você do mercado de boi, tá? Vamos ver aqui qual é o destaque da Scott Consultoria. Preços dos lácteos subiram no mercado atacadista. A maior concorrência pela matéria-prima, ou seja, o leite cru, e a alta do preço do leite ao produtor puxaram para cima as cotações dos lácteos no mercado atacadista em julho. Olha só, boa notícia, né? Olha só, também alguém me perguntou se o preço do milho ia subir. Olha a análise da Scott. Milho 2 pontos, mercado firme e atenção ao clima no Brasil e nos Estados Unidos. Como eu falei, mercado firme. Ah, Carla, não vai disparar de novo? Não sei. Vai continuar alto? Vai continuar alto, tá? Vamos lá. Sobre o preço do trigo, como vão ficar? Os preços do trigo estão altos, estão elevados, tem um acúmulo aí importante de altas no mercado brasileiro nesses últimos meses. E nós temos ali problemas com a safra. As geadas pegaram as nossas lavouras de trigo em um estágio importante de desenvolvimento e acabaram provocando ali alguma perda considerável. Fora isso, o cenário global de preços de trigo, ele é bastante firme. Então, nós temos essa situação de fundamentos também importantes e positivos para os preços. Os preços tendem também a ficar elevados, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente concluir a nossa conversa hoje no que já é notícia nessa quinta-feira, né? Olha só. Variante Delta coloca em xeque recuperação da demanda chinesa por açúcar. Falei sobre isso no começo desta live e tem sido o meu discurso toda essa semana. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caem. Demissões são as mais baixas em mais de 21 anos, graças a Deus. Câmara pode votar nessa quinta-feira projeto que autoriza exploração do serviço postal pelo setor privado. Estamos de olho. Line-up semanal de açúcar do Brasil tem queda para 1,36 milhões de toneladas em 35 navios. Já temos abertura de milho, soja, café e açúcar para tia no Notícias Agrícolas. Dólar cai mais de 1% contra real após alta de juros agressiva. Eu vou concluir as minhas notícias aqui, porque eu estou com o meu tempo mais curto. Justamente diante disso, ontem o Copom, nosso Comitê de Política Monetária, trouxe a nova taxa básica de juros do Brasil, agora estimada em 5,25%. Estimada não, firmada em 5,25%, uma elevação de 1 ponto percentual em uma decisão unânime e o Copom indicando que deve repetir a dose em setembro, diante das pressões inflacionárias, numa tentativa de conter a inflação, numa teimosia infeliz essa inflação para a gente controlar. A gente já sabia que esses aumentos na taxa básica de juros iam vir como uma forma, né, mais uma ferramenta para controlar a inflação. Veio, então, o mercado tinha perspectivas diferentes ali, tinha perspectiva de até 1% de alta, mas tinha perspectivas também na casa de 0,75% de aumento na nossa taxa Selic, veio realmente 1%, então para 5,25 é a nossa taxa básica de juros agora. R$ 5,13 vale o dólar neste momento, uma baixa de 1,1%, tá? Então temos aí uma queda expressiva do dólar frente a essa alta da taxa Selic, senhoras e senhores. 10 horas, 17 minutos. Eu vou concluir o nosso Bom Dia Agronegócio por aqui, porque hoje temos aí uma... pessoal, do fosfato bicálcico. Amanhã eu tô tentando trazer ali uma entrevista só sobre fertilizantes, tá? Por isso que eu ainda não respondi para vocês, tá? Mas como é um mercado muito específico, às vezes é mais difícil de conseguir essa informação. Não esqueci de vocês, e se vocês não estiverem aqui no Bom Dia Agro, ou se eu conseguir isso antes, eu vou fazer o seguinte, eu mando para vocês todas essas informações no direct, tá? Eu tô, inclusive, já vou aqui, seguir vocês, tá? No Instagram, para que eu possa dar essa informação de forma mais responsável possível para vocês, tá? Então, não esqueci, tá ali na minha pauta, eu vou trazer essas informações para vocês do fosfato bicálcico, tá bem? Pessoal, obrigada pela companhia, pela audiência nessa quinta-feira. Amanhã estamos aqui de volta no nosso horário normal, tá certo? A partir de 8h40, 8h45.
E aí a gente vai fechar a semana com boas informações, vamos trazer arroz, feijão, vamos trazer um pouquinho do trigo também, vamos trazer essas atualizações aí dos cenários internacionais, que são importantes para que você entenda a formação do teu preço aqui no Brasil, enfim, tudo aquilo que você precisa para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil ou qualquer outro profissional dessa imensa e complexa cadeia que é a produção agropecuária deste país, tá certo? Boa quinta-feira para você, bom trabalho, até amanhã.